Então, uma boa noite a todos. Vamos dando início a mais um encontro de estudo do livro Os Mensageiros. Estamos de volta, depois de uma semaninha de intervalo, com forças, baterias recarregadas aí, força total para mais um estudo, dando sequência hoje ao que é o nosso 10º encontro de estudos desse livro. Espero que todos estejam bem. E vamos lá. Hoje temos a missão de retomar no capítulo 23 do estudo do livro Os Mensageiros, né? Dando sequência ao programa de estudos, estávamos acompanhando André Luiz, Vicente, Aniceto, Alfredo e demais espíritos de Campos da Paz naquele momento de assistência espiritual, tá? Algumas etapas já vimos e agora André, junto com seus companheiros, vão analisar um caso em especial, né? Um capítulo intitulado Pesadelos, ainda dentro daquela análise dos espíritos que dormem, né? Que permanecem inconscientes no plano espiritual, acomodados em enfermarias vastas, com quase 2.000 entidades recolhidas em Campos da Paz, em situação precária, em aspecto deprimente, que surpreende até mesmo espíritos que já viram boa parte ou alguma coisa da realidade espiritual, mas choca, né, aquela aparência cadavérica, aquele aspecto de múmias, como André Luiz mais de uma vez vai se referir àqueles espíritos que ali são atendidos, né, e que dormem em Campos da Paz. Nesse capítulo, nós vamos ver que Aniceto resolve conduzir Vicente e André Luiz. Então é uma espécie de teste prático ali de André Luiz e de Vicente, né, que formam essa dupla especializada de médicos que, como foi apresentado no início do livro, formam um núcleo de ação especializado, né, de aprendizado ativo junto à crosta, junto às atividades, junto a esse orientador, né, o Aniceto. Então tinha um testezinho prático ali. Aniceto conduziu os dois a um outro departamento, uma outra localidade dentro desse grande núcleo de assistência em Campos da Paz, para analisar irmãos que estavam em condição mais grave, né? E seria um momento de aprendizado e de teste de como estavam o seu aproveitamento e as suas capacidades perceptivas de visão ampliada, posto que ambos foram, antes de se deslocarem a Campos da Paz, preparados nos centros de magnetização para ampliação da visão espiritual dos dois. Então ali era o momento deles exercitarem essa faculdade concedida para fins de estudo, aprendizado e assistência, junto a uma senhora que dormia em pesado pesadelo. Então André e Vicente se aproximaram dela e foram convidados por Aniceto a perscrutar-lhe o mundo interno, que eles então iriam analisar aquele pesadelo, aquelas imagens mentais, aquele estado de fixação mental em que estava a mente daquele espírito que ali dormia. E Aniceto comenta: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão, né? Esse é o sonho de todo psicólogo espírita, psiquiatra espírita, né? É ter
essa capacidade de poder enxergar realidades espirituais além do que os olhos podem mostrar, né? Ou além daquilo que o discurso do paciente nos traz, né? E isso só é possível basicamente no mundo espiritual, né? A gente tem que fazer o longo trabalho, né? De, através da narrativa do paciente, ir sondando esse universo interno, em que boa parte dos elementos são inconscientes, né? E não se apresentam nem a nós próprios, como pacientes, de maneira assim tão pronta, tão fácil, né? Então, é uma capacidade psíquica que no mundo espiritual, certamente há gradações infinitas, e aqui nós vemos os primeiros passos, né, de espíritos que receberam provisoriamente uma intercessão a favor das suas faculdades psíquicas para fins de estudo, de aprendizado e de assistência. Então, são os primeiros passos, os primeiros ensaios de André Luiz e de Vicente nessa tarefa, né? E vejam que, de certa forma, André Luiz vem num processo de aprendizado intenso, né? Desde que chegou ao nosso lar como paciente, as diversas etapas que ele passou. Nós vimos quem lê o livro Nosso Lar pode acompanhar esse início, né? Nos Mensageiros é uma sequência desse processo de aprendizado, de uma semana apenas de vivência espiritual, é narrado todo esse livro, né? Mas vejo que talvez esse seja um momento especial que, talvez pela primeira vez, efetivamente, André Luiz esteja num treinamento mais direto, mais ativo, como médico espiritual, né? Ele começa, então, esse treinamento mais direto da medicina espiritual, mas faço a ressalva, claro, ele já vem aprendendo outras coisas antes disso que são uma preparação, né? Ele não foi admitido como médico espiritual de pronto, como nós vimos em Nosso Lar na conversa que ele teve com Clarencio, né? Que ele disse que não era possível isso, mas ele poderia passar por um processo de aprendizado e quem sabe no futuro poder desempenhar essa função também no mundo espiritual. Aqui acho que é simbólico, né? É um primeiro teste. Ele começa a sondar a realidade interna dessa senhora que passou e viveu um drama na sua última encarnação. E Aniceto comenta: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, e aqui ele faz essa analogia, né? Antigamente você se preocupava com a anatomia, com as células, com o funcionamento fisiológico, auscultavam, palpavam, atuavam como médicos no mundo. Agora não é mais assim. Agora, no lugar do exame das vísceras, das células, vamos à auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Você, André, ainda nas orientações, né? Examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. E André, de pronto, se pôs ao lado dessa paciente e começou, no processo de concentração, a entrar nesse mundo interno daquela senhora que dormia, né? E certamente quem leu recorda, e eu não vou me ater a detalhes, não vou ler a história toda, mas, em síntese, a visão de André é como se fosse uma tela, né, em que ele visualiza uma cena de uma briga de casal, uma briga grave, né, em que um homem embriagado, né,
estava sendo... há a descrição de que ele havia sido envenenado por aquela senhora, que é a sua esposa, né? Devido a uma traição no passado, devido ao envolvimento que esse homem teve com outra mulher. De algum modo ela descobriu e estava ali se vingando, né? Deu-lhe algo que não é descrito no livro, mas que o envenenou, né? E ele, em súplicas, pedia perdão, né? Naquele momento derradeiro em que ele se via prestes a ser executado por aquela senhora, que de fato, apesar das rogativas, apesar do perdão que ele pedia naquele momento, foi golpeado por ela, né? E veio a falecer, né? Naquele momento. E a cena continua, André Luiz vai olhando, né, essa cena, né? Vai como espectador desse cenário, percebe que ela o conduz até um matagal, atravessando, né, aquele matagal, passa o trilho de um trem, né, próximo à residência onde supostamente moravam esses personagens, e o corpo é deixado ali, né, numa tentativa de forjar um suposto suicídio, né, ou um suposto acidente, isentando a esposa de ser investigada, enfim, ou de ter manifesta o homicídio em que ocorreu ali. Então André percebe esse movimento todo e narra o envolvimento espiritual dessa senhora, né? Ele acompanha ela de volta à sua casa após o cometimento do crime e descreve bandidos, como se verdadeiros bandidos espirituais, de vestes negras, né? Desta feita, obsediando aquela mulher, que passa a se comportar como uma louca, né? Uma transtornada, e ato contínuo ele narra ela própria em situação de súplica, né? Implorando por ajuda, mas já estava envolvida naquela trama obsessiva quando vem a desencarnar. Esta é a cena, né? É interessante que ele descreve a cena e em algum momento ele cita que ele tem uma certa autonomia na cena, né? Ele poderia ter ficado observando o que aconteceria com o corpo nos trilhos, o que é óbvio, né? Mas ele opta por acompanhar a senhora de volta à sua casa. Então é uma cena em que ele tem uma certa, como se fosse uma realidade virtual hoje em dia, né? Em que tem o cenário, mas a gente opta por se deslocar dentro da cena. Ela não é rígida como um filme, como uma TV, né? Ele tinha no exercício da sua vontade de perquiritória, ali ele se movimenta na cena e acompanha a senhora de volta à sua casa. O interessante desse capítulo vem ao final, né? Uma lição muito profunda, né? Em que há uma cena bizarra, uma cena perversa, né? Mas ele traz a seguinte lição: ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, ele como testemunha ali, né, enxergando aquela cena, vivendo aquela realidade, recordei as lições já recebidas em nosso lar, tá? E pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida do meu coração, né? Ele imaginou, então, né, aquela senhora como sendo uma familiar, uma conhecida, uma amiga, né, que tenha se permitido, por invigilância e por razões que ele próprio desconhecia naquele momento, cometer aquele ato infeliz, né? E ele se põe a questionar, né? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas, né? Ou seja, ele se questiona como é que foi a história daquela senhora, né? O quanto ela
não sofreu também ela própria até chegar àquele momento, né? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento, né? Nos trazendo a lição de como é difícil a vida às vezes, né? E que antes do julgamento automático é preciso a gente fazer esse esforço, né? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela alma? Né? O que ela passou? O que será que houve entre aqueles dois personagens em encarnações anteriores? Né? Tramas que às vezes o algoz e a vítima mudam de papéis de tempos em tempos, né? Perpetuando situações complexas de rancor, de ódio, de vinganças, né? Que laços uniram a vítima igualmente digna de piedade fraternal, né? Como teria começado o drama doloroso? Então, ao invés de julgar ou de se espantar, né, ele foi tomado por esse sentimento de compaixão, de tentativa de compreender de maneira mais ampla aquela realidade. E ele coloca: ignorava como ajudá-la. Procurava comigo mesmo um meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: Vem, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Apenas aquele exercício ali, praticamente de observação daquela cena, em que ele colocou a mente, a alma dele em contato com aquele outro ser ali, foi de grande auxílio, de grande ajuda àquela irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito, né? Então, uma primeira grande lição, grande experiência de André, né, que como terapeuta, apenas imagino pelo contato psíquico dele e da sua fraternidade com ela, imantada aquelas cenas, imantada aquela história, né, já lhe ajudou a atenuar o seu grau de perturbação. E mais adiante, a Aniceto ainda comenta: não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Esse é o capítulo 23, em que nos dá um breve exemplo, né, de um caso dessas centenas de irmãos que dormem presos aos seus pesadelos que viveram na experiência carnal. Vamos ao capítulo seguinte, a prece de Ismalha. Ainda é uma continuidade desse estágio breve, dessas horas, né, em que a excursão teve que interromper o seu trânsito de nosso lar até a crosta terrestre e passar alguns momentos em Campos da Paz. Estamos indo aos momentos finais, né, em que a equipe toda se reúne numa grande prece, né, sob a coordenação de Ismalha. Lembram vocês? A esposa, a companheira do Alfredo, o coordenador daquele núcleo de assistência. Então, apagaram-se todas as luzes artificiais antes da oração, que ficou a cargo de Ismalha. Aniceto, um visitante ilustre de nosso lar, esquivou-se da chefia espiritual da oração, alegando que o direito a essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo, que também estava ali de visita, pois ela não trabalha, não estava lotada, né, naquela colônia espiritual. Dá-se então a um grande momento, ao momento da prece coletiva, como nós vamos ver. Ismalha, então, num gesto indefinível de delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento
cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, uma só vibração. Eu salientei esse trecho porque essa é uma lição para todos nós que participamos de reuniões mediúnicas, de atividades espirituais, de preces coletivas, né? Pode parecer surpreendente, mas às vezes a gente está em grupo e cada um está pensando numa coisa, né? Tem algum irmão conduzindo a prece e outros às vezes estão, por talvez não compreenderem a importância dessa sintonia do grupo, né? Da formação de uma única egrégora espiritual. Às vezes um está fazendo uma prece própria, um outro está visualizando, né, imagens que supostamente possam beneficiar o ambiente, né? Outros naturalmente se distraem, né, porque ainda não conseguem manter a concentração. Mas a recomendação, tanto lá quanto nos nossos trabalhos espirituais, é quando temos uma prece, que todos nós mantenhamos o foco em cada palavra que é dito pelo coordenador espiritual daquele momento, né? Vibrando em sentimento, reproduzindo mesmo mentalmente cada palavra que é dita na prece, para formar essa união vibratória, né? Como elegantemente aqui coloca André Luiz, né? Cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Isso fortalece o grupo. Isso fortalece as rogativas, sobretudo quando se está no trabalho mediúnico de assistência a irmãos desencarnados. Começa, então, Ismalha, uma belíssima prece. Quem não leu, recomendo, né? É uma prece sincera, pedindo por aqueles irmãos que ali dormem, né? Comentando sobre as razões pelas quais aqueles irmãos passam por aquela dificuldade, lembrando que aquela etapa de sofrimento e de dificuldades, por certo, é a de todas nós, ou foi a de todos eles em algum momento pretérito, em que menos conectados à realidade espiritual também se perderam nos caminhos da vida e também precisaram dormir para futuramente acordar espiritualmente, né? E André Luiz segue dizendo que, observando-a por um momento, ainda durante a prece, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, todo o seu perispírito irradiando luz, mas em particular do tórax, né, do centro do peito, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa, né? Então, imaginem a cena ali, né? Estão todos ali e as pessoas começam a brilhar, né? A reproduzir uma luz intensa própria vinda do peito, né? E em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros. Então, André Luiz deu aquela espiada, né? Ele estava concentrado ali, mas deu aquela espiada para ver como é que estavam os outros, né? Verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. E ele descreve uma cena muitíssimo interessante. Ele vai dando uma gradação dessa luminosidade, né, desse poder de irradiação de luz. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Vejam que interessante, ele vai descrever os tons de cor de cada um dos personagens principais dessa cena. Ismalha e as suas amigas que vinham lhe acompanhando, uma luz muito intensa de tonalidade azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, cuja luz era de um lilás surpreendente. Azul, lilás.
Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns outros servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, né? Então ele estava feliz, tinha uma luzinha, né? Que lhe deixou satisfeito, né? Já que tinha muitos outros ali que não irradiavam luz alguma, como acontece na esfera carnal. Eu procurei dar uma estudada nisso aqui, procurei lembrar aqueles estudos básicos, né, do ensino médio, do nosso segundo grau, e que nós estudamos o espectro luminoso, né? Espectro eletromagnético, especificamente o espectro luminoso. A gente sabe que os espíritos de maior envergadura conseguem produzir vibrações mentais de maior frequência e menor comprimento de onda, né? Isso dá um maior poder de radiação. E os espíritos menos evoluídos vibram ou quando nós estamos em sofrimento, né, negativos, com pensamentos de baixo teor, a nossa frequência é baixa e o comprimento de onda é longo, né? E esse tipo de vibração ela fica mais na Terra, né? Ela não sobe tanto, ela não irradia tanto. Através dessa lógica, não dá para entender muito bem isso aqui, porque vejam que a luz mais intensa, a mais poderosa, deveria ser a violeta, né? E, no entanto, não era a azul, né? A azul de esmalho. A violeta ele descreve como de segunda força aqui, né? Mas depois adiante eu vejo que ele não fala apenas da cor em si, mas da intensidade do brilho, né? Então entram outros elementos aí que esse raciocínio de segundo grau que eu faço aqui não ajuda a explicar, a compreender totalmente essa questão. Então eu vou ficar devendo uma explicação maior a respeito disso. Se alguém tiver alguma luz a respeito desse tema, coloca nos comentários depois do vídeo, quando nós formos fazer a postagem. Bom, mas é interessante, de qualquer maneira, né? Refletindo que o brilho, ou a cor, a intensidade dessa capacidade de projeção luminosa, ela está de acordo com a evolução espiritual de cada um. E ele vai citar aqui que Ismalha tinha um sentimento mais universalista, né? Possivelmente mais ligado, mais próximo de um amor mais amplo, mais incondicional, né? Que vai dando capacidades maiores ao espírito quando ele consegue desenvolver realmente esse aspecto amoroso, fraterno, né? De amor incondicional. Bom, segue o capítulo e de novo André Luiz nos comenta aqui, fixando instintivamente o alto, enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós, que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Vejam que maravilha, né? A luz cai igualmente, né? Sobre todos. E era uma forma de flocos, né? Que iam caindo sobre a fronte, sobre as cabeças de cada um. Não cabia em mim de admiração, né? Comenta André Luiz.
quando o novo fenômeno me surpreendeu, né? Então, vejam, ele já havia orado várias vezes em nosso lar, inclusive é descrito, né, aquela oração coletiva, inclusive no seu primeiro dia no hospital em que fora acolhido, ele logo pôde participar dessa primeira grande prece coletiva em nosso lar, naquele horário, final de tarde, em que todos param para fazer a prece coletiva sob o comando do governador, né? Mas aqui ele estava com a visão ampliada, né? Ele teve esse processo magnético de ampliação da sua visão que lhe permitiu perceber essas realidades mais sutis, né? E que ele descreve aqui nos Mensageiros. E ele segue explicando o fenômeno. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, um novo fenômeno, né? A sair de nossa fronte e de nosso peito grandes bolhas luminosas, né? Então essa energia parece passar por uma transformação, ela cai como uma chuva de flocos de neve e se projeta a partir da fronte e do peito dos espíritos como bolhas, né? Luminosas também, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, né? Então há um processo de transformação dessa energia que adquire características do próprio espírito, no que tange a sua luz, a sua cor, elevando-se no ar e se projetando, atingindo as múmias numerosas. Então, esse é o fenômeno, né? Os espíritos recebendo aquele influxo energético, divino, né? Luminoso, e se projetando a partir deles próprios para aqueles irmãos que estavam dormindo, né? Aí vem uma outra grande lição de Aniceto. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Acho que é difícil a nomenclatura dessas coisas, né? Ele usa a expressão elemento força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino de intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então está de acordo com o mérito de cada um, com a ascensão de cada um, com o esforço de cada um, com as aquisições espirituais, morais, de virtudes de cada espírito em desenvolvimento. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pelas almas, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida por cada um, né? É um aprendizado interessante e certamente isso se reproduz em todas as nossas tarefas assistenciais, na casa espírita, sempre que nos pomos a orar em conjunto ou individualmente, no trabalho de intercessão, né? De preces intercessórias por aqueles que sofrem, né? Então, isso é um fenômeno universal, né? Que se dá, por certo, no nosso planeta, em todos os outros planetas habitados, da mesma maneira, ou ao menos seguindo os mesmos princípios, a mesma lei que vale em todos os universos, né? E aí podemos pensar nesse nosso momento, né? Que tal a prece em unidades hospitalares, em UTIs, em emergências, em todos os locais em que há necessidade do auxílio à recomposição das pessoas que estão doentes, né? Como seria bom, como será bom, aliás, quando chegarmos a esse ponto, nessa compreensão, que a prece é um recurso terapêutico eficaz, que nós ainda não conseguimos entender, né? A gente ainda não tem a consciência da profundidade, da importância desse manancial de recursos espirituais, né? Que
nunca falham, né? Estão sempre disponíveis quando aquele que pede, pede com sinceridade, com desinteresse próprio, sobretudo quando é em benefício aos outros, né? Conseguiríamos muito mais no âmbito da saúde, né? Se pudéssemos, ou melhor dizendo, quando institucionalizarmos a prece como medida complementar às terapêuticas convencionais em todos os ambientes de saúde, né? Chegaremos lá certamente, e livros como esses, né, são a preparação dessa consciência coletiva, né, dessa massa crítica, né, que chegará a entender melhor certamente essas questões e porá em prática esses recursos, como tem acontecido com tantos outros recursos mais sutis que hoje em dia já são utilizados pela medicina, pela psicologia, né, no auxílio à saúde. Temos tempinho hoje para vencermos o nosso terceiro capítulo, né, que é a nossa proposta a cada encontro. Segue, ainda nessa toada, o capítulo 25, os efeitos da oração. André Luiz descreve que uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial, se fez sentir em todo aquele ambiente. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. É bom que André confessa, né, o estado de surpresa dele, né, que certamente será o nosso também quando pudermos nós, de nossos próprios olhos, presenciar essas realidades aqui, né? Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía que não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem, como nós comentamos, né? As bolhas luminosas, segue ele, caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito é inconcebível para mim. De fato, há uma realidade inteligente por trás desse processo, né? Mas a visão de André Luiz não alcançava essas realidades que certamente se dão num plano mais sutil, mais superior, em que outras entidades de planos superiores se agregavam à assistência espiritual e conduziam esses processos em nome de Deus, né? As múmias, como diz ele, né? Porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida, né? Vejam vocês, a partir da prece e daquele influxo dos flocos, das bolhas luminosas originárias da petição coletiva, atingiam aqueles corpos e eles começavam a se mexer, a balbuciar, a gemer, a dar sinais de mobilidade, de vida, substituindo aquela impressão geral de paralisia e de verdadeiras múmias que não tinham movimentação alguma. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram. Essa cena é impressionante, né? Vamos lembrar ali, né? 1980 irmãos atendidos, 400 receberam assistência mais intensa, né? 2/3 receberam passe, outros tantos o sopro curativo, né? E levantaram-se dois, assustados, né? Sem entender nada do que estava acontecendo, né? Verdadeiros cadáveres que se levantam e começam a ter consciência do ambiente, né? E loucos, diz ele aqui, né? Acordaram de súbito e dispararam a correr.
espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Quer dizer, né? Admirado, e essa parte aqui não deixa de ter o seu lado engraçado, né? Verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando quando me propunha instintivamente a fazê-lo, André Luiz queria correr atrás dos dois irmãos que se levantaram. Vamos atrás deles, né? Alfredo deteve-me exclamando: não se preocupe, eles seriam amados se acalmarem, né? Eles não vão, eles estão numa fortaleza, eles não vão passar dos nossos muros. Então eles vão se acalmar e vão eles próprios voltar a pedir ajuda em algum outro departamento de Campos da Paz que sabe lidar com essa situação e certamente de pronto reconheceriam o que estava acontecendo ali, né? Então seriam acolhidos respeitosamente no momento em que eles poderiam ser melhor atendidos, né? Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. E foi uma reunião muito exitosa, né? O Alfredo comentou ali, há dias ninguém se levantava, né? Hoje tivemos dois que puderam acordar pelo belo serviço intercessório realizado, né? E foi muito produtiva esse trabalho desenvolvido ali por todos. Conforme viram, Aniceto comenta, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então tem o fenômeno, ele se dá dos dois lados também, tanto a dimensão sublime consorciada com as forças divinas em favor do próximo, quanto as mentes em desalinho, né? Ainda perturbadas, ainda vinculadas ao mal, à vingança, consorciadas entre si, a primeira numa associação vertical, a segunda numa associação horizontal entre forças baixas, né? Estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata, em nome de Deus, né? Mais adiante, não nesse livro, mas em outro, há uma descrição mais detalhada de como a assistência às preces se dá, né? Inclusive com equipes preparadas exclusivamente para atender a rogativas dos encarnados, né? Em que há uma descrição, inclusive, de uma ficha, né? Com detalhes daquela rogativa, das condições espirituais envolvidas, das questões do merecimento, e as equipes assistenciais se põem a atender dentro, é claro, das leis soberanas, dando conta de responder aquelas petições, né? Eu não me lembro qual é o livro em que há essa descrição, mas é na série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que vai, em vários momentos, nos trazer lições sobre a prece e sobre esses recursos divinos de intercessão. Ele comenta aqui, né? Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior,
edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Como eu já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Então, são lições profundas, importantes, que dão detalhes, né, dos bastidores espirituais do que acontece nesses momentos da oração, da prece, né, que tem como fonte primária, dizíamos que tem como fonte primária Deus, mas que não deixa de contar com o auxílio, com a intermediação das almas, dos espíritos, nas diferentes esferas de evolução espiritual, né? Desde as mais elevadas até nós aqui próprios a beneficiar. Depois de uma rememoração aqui das estatísticas, né, que nós já fizemos, do número de atendidos, quantos puderam ser beneficiados, apenas 2 se levantaram. Né? Façamos todo o bem sem qualquer ansiedade. Semeamo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência dos resultados. Né? De 1980, apenas 2 levantaram. Né? Ok. O lavrador pode espalhar sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e os resultados pertencem a Deus, não pertencem a nós. Né? Então não nos frustremos, às vezes, com a demora nos resultados, né? E não nos apeguemos a ele, porque essa parte não nos cabe. Né? Eu me lembro daquele livro Instruções Psicofônicas, que narra o grupo mediúnico de Chico Xavier, né, em que sempre ao final dos encontros um espírito superior vinha trazer as instruções, as orientações acerca daquele atendimento, daquele dia, daquele tema que foi estudado naquela reunião, coisa e tal. E ao final do livro tem as estatísticas, mais ou menos, de um ano de trabalho do grupo mediúnico de Chico Xavier. Né? Não era um grupo qualquer. Né? E ali demonstra bem isso. Né? Muitos atendimentos foram feitos, muitas doutrinações realizadas, toda assistência espiritual oferecida, mas o número daqueles que puderam ser efetivamente ajudados com maior êxito, digamos assim, né? Que tiveram processos obsessivos de perseguição desfeitos, né? Inclusive alguns obsessores que puderam ser convertidos ao bem e se agregar como ajudantes do próprio trabalho, eram muito poucos. Né? Quem tem esse livro em casa, ou quiser dar uma olhadinha na internet, ele tem um PDF já disponível, pode ver as estatísticas no final ali, é bastante elucidativo, né? Da gente fazer o que está ao nosso alcance, o melhor possível, mas com perseverança, com paciência e com desprendimento dos resultados. Né? É assim também no plano espiritual, é assim também nos nossos pequenos esforços dentro das casas espíritas. Né? Chegamos então, praticamente, à metade do nosso livro, Os Mensageiros, né? Capítulo 25, são 51 capítulos, nós começamos pelo prefácio, né? Estamos na metade da nossa jornada e, ao que tudo indica, terminaremos esse livro no modo online, né? Acho que talvez não seja possível que a nossa turma inicial aí possa terminar presencialmente, mas quem sabe, né? Quem sabe ao final
podemos fazer encontros presenciais, sempre filmando e disponibilizando para todos que estão assistindo, sem dúvida alguma. Eu queria deixar no final um abraço para os nossos irmãos lá da cidade de Três Passos, o grupo de desenvolvimento de almas, né? São companheiros de uma casa espírita lá que estão estudando conosco, semanalmente, acompanhando o estudo desse livro, Os Mensageiros, em grupo, né? É um grupo que se chama Grupo de Desenvolvimento de Almas, né? Forte abraço para todos, sigam firmes aí nesse estudo e convidamos a todos para, na próxima quinta-feira, estarmos de novo reunidos para mais um estudo do livro Os Mensageiros. Tenham uma ótima semana, de muita paz, de muita saúde a todos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Até lá.